então, bom dia a todos, bom dia a todas. Na aula de hoje, o professor Bunazar, então, vai trabalhar o tema empolgante, relevante e difícil da propriedade fiduciária. Buna, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, professor Simão, obrigado pela gentileza do convite, é uma honra poder falar no programa de pós-graduação em Stricto Sensu da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Sempre uma alegria estar aqui com os nossos alunos, colegas, para poder debater temas que são realmente difíceis e importantes. O tema da propriedade fiduciária é um desses temas que encerra potencialidades gigantescas. E é justamente isso que eu quero tentar fazer neste momento em que temos aqui, tá certo? Eu preparei um material apenas com pontos para que nós passemos as discussões. Professor Simão, me dê licença para compartilhar a tela, por favor. Só um segundinho, pessoal. Todos conseguem ver? Perfeito? Muito bem. Então, quero começar com uma contraposição simples entre direito de propriedade e propriedade fiduciária. E é uma contraposição que já começa por ser problemática, porque a propriedade fiduciária não é outra coisa que não uma propriedade. Então, é importante assentarmos nisso. O que nós temos é uma alteração funcional da propriedade que passa a funcionar não só como uma licença de aproveitamento, mas com uma outra finalidade que lhe é emprestada. A finalidade mais comum, a finalidade de garantia, mas veremos, não é a única. Talvez a mais importante, mas nem por isso a única. Então, quando a gente pensa no direito subjetivo de propriedade, propriedade em sentido estrito, não é? Para que nós pensemos em direito sobre uma coisa, e aqui, com perdão do pleonasmo, coisa corpórea. Toda coisa, por definição, é corpórea, é o que a diferencia dos bens, não é? Pelo menos na definição que o Código Civil mais se aproximou. Muito bem. Então, nós temos no direito subjetivo de propriedade uma licença de aproveitamento sobre uma coisa corpórea. Licença de aproveitamento essa que tem um conteúdo econômico fornecido pelo artigo 1228 do Código Civil. Então, Orlando Gomes, professor José Oliveira Ascensão, dizem que a propriedade é o direito real prototípico ou direito real complexo, na medida em que o conteúdo do direito de propriedade só é alcançável por meio de parcelas dominiais, ou seja, as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver. Já aqui, é importante fazer uma nota do tipo digressão para que nós entendamos a diferença radical que há entre direito subjetivo de propriedade e direito obrigacional. Aliás, vou até parar a apresentação e volto já. Meus caros, quando nós pensamos na propriedade e quando nós pensamos no direito de reaver, o direito de reaver é inerente à propriedade. A sequela é inerente ao direito de propriedade. Ela não é algo como a pretensão para o crédito. Se é perfeitamente possível que existam créditos sem pretensão, é radicalmente impossível que haja direito de propriedade sem algum nível de sequela. Sem algum nível de sequela. Por isso, que com todo respeito aos que pensam de maneira diferente, não faz sentido nenhum pensar em prescrição da pretensão à reivindicação da coisa antes do prazo de uso capião. E aí eu não estou falando de prescrição, evidentemente. Eu tenho o direito de sequela porque sou proprietário. Se o Gustavo adquire por uso capião, eu não posso reaver a coisa, não porque prescreveu o meu direito, mas porque eu já não tenho mais direito. Quem o tem agora
É o Gustavo. Então, a sequela é estrutural, perdão. A sequela faz parte da estrutura do direito subjetivo de propriedade. Perfeito? Muito bem. Feita essa brevíssima digressão, porque está crescendo a opinião, até bons autores dizendo que a ação reivindicatória prescreve. Muito bem. Não, porque há um problema nessa tese, que foi o que eu arguí o Júlio Neves, aqui na São Francisco. O problema é gigantesco. Que é o seguinte: você prescreve a pretensão em ação reivindicatória. O prazo do usucapião ainda não foi cumprido, não foi ultimado. Você tem uma propriedade que eu não posso reivindicar, mas que não é do possuidor, quer dizer, isso gera uma acefalia dos bens que é exatamente contra a estrutura sistêmica, que tem horror a bens sem titularidade. Então, você ainda não é dono pela usucapião, que é modo originário de questão de propriedade, e o outro não pode reivindicar, e a propriedade fica acéfala, esperando, porque vem cá, quem disse que o outro vai completar o prazo da usucapião? Ele pode muito antes ir embora e largar aquilo tudo. Então, um não pode reivindicar, o outro ainda não usucapião. É uma tese completamente difícil de engolir. Mas, Buna, bem da verdade, Pontes dizia em prescrição de pretensão reivindicatória. Mas, na verdade... Ou seja, deixa eu acabar, calma, você já vai falar. Ele já vai defender o Pontes, que você falou do Pontes, ele tem logo, aliás, ontem à noite ainda lembrava o Marcelão, a filha do professor Pontes Miranda Francisca, com quem convivemos tanto em Lisboa. E o Bunazar dizia, pena que eu não consegui conviver com a Francisca. Bom, eu convivi bastante lá em Lisboa. Mas, de qualquer maneira, é uma situação que, ao meu sentir, não fecha como sistema que não pretende ter bens sem titularidade, que ojeriza a acefalia do patrimônio. Fala, Buna, agora. É porque, na verdade, os prazos eram exatamente equivalentes. Então, não é propriamente que ele falava que havia prescrição. O que ele dizia é que, por haver essa equivalência, eu perdi o direito. Então, as pessoas meio que... O ponto não era, às vezes, totalmente claro, né? Mas não era propriamente prescrição da pretensão. E eu não convivi com a Francisca, mas convivi por telefone. E até advoguei para ela. Olha que coisa fina. Imagina que bacana você poder falar que advogou para a filha do Pontes de Miranda. Não é para qualquer um, né? Eu fico assim... Quer dizer, eu vi um contrato, mas eu vou falar que advoguei anos para ela. Isso ninguém precisa saber exatamente os detalhes. A gente pode aumentar um pouco. Mas muito bem. Não, Thiago, não é propriamente decadência. Mas depois a gente volta nisso, senão a gente entra num debate apaixonante aqui. Eu até fiz essa digressão já sem querer, não tinha pensado nisso. Resolvi falar aqui. Então, deixa eu voltar. Eu acredito, pessoal, que nós temos que, enquanto pessoas que pensam o direito, né? Quando eu falo assim, doutrina, etc. Oh, desculpa, pessoal, eu bati aqui e acabei saindo, me desculpem. Quando eu falo doutrina, não é em nenhum sentido arrogante, não é nenhum ponto. São simplesmente pessoas que pensam o direito, não é? E quando nós falamos in iuris civilis omnia definitio periculosa est, ou seja, toda definição é perigosa, isso vale para o legislador, não para quem estuda o direito. Nosso papel é fornecer definições, e eu sempre acreditei nisso. A definição é a ferramenta com a qual nós trabalhamos. O papel do professor, do doutrinador, de quem pensa o direito, teoricamente, é fornecer definições. Eu arrisquei aqui um conceito de propriedade fiduciária que, evidentemente, é baseado em diversos autores, então ele não tem nada de absolutamente inédito. É uma mistura de Pontes de Miranda com Túlio Ascarelli e Barreto Filho, que é o filho do Menezes Cordeiro. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, como que eu encaro a propriedade fiduciária? Uma situação jurídica de direito real que conta em sua estrutura com uma finalidade que é diversa ou, pelo menos, vai além da atribuição da licença típica de aproveitamento. Essa é a chave para compreender as situações fiduciárias, tá certo? Estou falando da propriedade, logo falarei do negócio jurídico fiduciário.
Ou seja, eu tenho uma atribuição patrimonial que tem como razão de ser não a transmissão daquela licença de aproveitamento típica, mas uma outra finalidade. O que acontece? Eu tenho um conteúdo de direito que é formado por duas fontes jurídicas diversas. Essa parte talvez seja bastante importante. A propriedade fiduciária, ela é composta, o conteúdo, perdão, da propriedade fiduciária, pelo Estatuto de Direito Real e pelo negócio jurídico fiduciário. O negócio jurídico fiduciário recorta obrigacionalmente, e não com eficácia perante terceiros, veremos isso já, essa é a grande distinção, o conteúdo dessa licença de aproveitamento. Ele formata, ele plasma, para usar a expressão que o professor Silvio Rodrigues usava, ele plasma essa licença de aproveitamento da forma que as partes, no exercício de suas autonomias privadas, pensaram. Então, para que retenham aqui, eu tenho uma licença de aproveitamento que é ou mutilada pelo negócio jurídico obrigacional ou ampliada pelo negócio jurídico de tipo obrigacional. O conteúdo do direito subjetivo na propriedade fiduciária é formado por Estatuto do Direito Real mais negócio jurídico fiduciário. Muito bem. Dito isso, e aí depois eu quero que coloquem, quem achar que deve colocar em questão o conceito, é assim que os conceitos evoluem, né? Eu agradeço. Muito bem. Quanto à fonte da situação jurídica fiduciária. Trata-se de negócio jurídico fiduciário. O que nós temos no negócio jurídico fiduciário? E aqui eu coloquei um conceito bastante amplo para tentar abarcar o maior número possível de situações fiduciárias. O fiduciante, proprietário, ou titular de algum outro direito real, não necessariamente da propriedade, tudo bem? O fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade sobre algo para que este a aproveite exclusivamente do modo pré-estabelecido. Aqui, esse é o ponto-chave. Como que eu quero que nós entendamos os direitos reais, não é? Como licenças de aproveitamento de coisas corpóreas. Me perdoem pelo pleonasmo, é só para deixar claro. Então, quando eu cedo a propriedade que eu tenho sobre um relógio, eu vendo meu relógio para o Renato. E transfiro, vendo e transfiro. O Renato faz o que quiser com o relógio, ele usa, goza, dá em garantia. Quando eu vendo meu apartamento para o Zé, Pedro, a mesma coisa. Quando eu faço isso de maneira fiduciária, existe o conteúdo do 1228 em sua extrema potencialidade. Mas ele não pode entrar em ato porque o negócio jurídico limita as partes. Tudo bem até aqui? Perfeito. Muito bem. Qual que é a base racional do negócio jurídico fiduciário e, consequentemente, da propriedade fiduciária? E vou chamar aqui, de maneira amplíssima, das situações jurídicas fiduciárias. Uma evidente tensão entre a estrutura do negócio jurídico e a sua função típica ou econômica. Então, quando nós estudamos um pouquinho de sociologia, existe lá o debate entre estruturalistas, funcionalistas, e isso me fez até mudar bastante de opinião sobre se a função social era algo estrutural ao direito de propriedade ou algo inerente. O professor Simão me deu a honra de 2 anos seguidos me convidar para falar na turma dele do 5º ano na Sanfran sobre esse tema. E eu fui num ano e disse uma coisa, e no outro mudei completamente de opinião. E disse para os meninos lá, eu falei, olha, eu pensava assim e mudei de opinião. Porque toda a categoria, toda a estrutura
é voltada para uma função. A própria estrutura tem em si uma função. E aí o que acontece? Quando nós temos negócios jurídicos, o que nós temos é o fruto da criatividade do ser humano e não dos juristas. Eu gosto muito de citar o professor Junqueira aqui, não é? Quem criou o negócio jurídico não foram os juristas, não é? Foi o homem comum, no exercício das suas atividades, para atender às suas necessidades, ele foi criando mecanismos de acordos que resultaram em algo que nós chamamos negócio jurídico. Então, o negócio jurídico não é, e o professor Junqueira tem toda a razão, a abstração máxima de uma série de acordos. Não. É algo que nasceu junto com o comércio, se podemos dizer isso. E aí o que acontece? Normalmente, as estruturas funcionam para certas finalidades. E aquela passa a ser a estrutura típica ou econômica do negócio. Qual que é a função típica da compra e venda? Trocar coisa por dinheiro. Permitir, melhor dizendo, a troca de coisa por dinheiro. Nada impede que eu empreste a essa função típica uma outra que seja de garantia. Eu crio já aqui, por exemplo, uma alienação fiduciária em garantia. Então, o negócio fiduciário, ele não é uma ruptura com a finalidade do negócio jurídico. Não. É extrair, para usar uma linguagem que as pessoas usam, né? É extrair de velhas partituras novas melodias. Ou seja, é extrair de velhas estruturas novas finalidades. Então, há sempre, no negócio fiduciário, uma tensão entre a estrutura típica e a função econômica do negócio jurídico. Muito bem. E aqui talvez venha o ponto mais importante. Eu chamei de atípicos e típicos. E hoje, tomando banho antes da aula, eu pensava, será que atípico é o melhor nome? Acho que não. Talvez em sentido próprio ou lato sensu, não sei. Depois a gente vai ver. Por que eu não quero falar de alienação fiduciária com vocês? Porque a alienação fiduciária não é negócio fiduciário há muito tempo. Não é negócio fiduciário há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós, e aqui o Gustavo pode nos ajudar, nós pensamos na origem, não é? Da fidúcia. Nós tínhamos dois tipos, a fidúcia com amico e a fidúcia com creditório, não é? A fidúcia com amico, tinha fundamentalmente um elemento confiança. Por quê? E é essa a grande característica do negócio fiduciário que eu quis chamar de atípico. O fiduciário pode trair o fiduciante. É essa a nota característica do negócio fiduciário que mais se assemelha à antiga fidúcia com amigo. Quando não há essa possibilidade de traição da confiança, não há negócio fiduciário que eu chamei aqui de atípico. Não há. Explico já por quê. Olha só. Quando a gente tem ali o que eu chamei de negócio fiduciário atípico, nós temos uma propriedade plena nas mãos do fiduciário em face de terceiros. E essa propriedade só é limitada obrigacionalmente. O que dá ao fiduciário real poder de trair a confiança do fiduciante. Por exemplo, eu chego para o Renato e digo, Renato, olha, eu não estou bem de saúde, eu falo o Renato que ele está aqui no meu quadrado aqui. Eu falo, olha, eu não estou bem de saúde e tal, eu quero te transferir a minha propriedade para que você administre e me pague um valor mensal. Eu não tenho mais aptidão para fazer isso e tal. E eu vou lá e faço um negócio de transferência
ele passa a ser proprietário, e o que ele pode fazer no dia seguinte? Alienar tudo. Queimar o dinheiro. E eu não terei nada contra terceiros. Terei apenas uma ação de tipo obrigacional. A axio fidúcia direta, que eu já vou falar para vocês. O que é... O Bunazar, pode a falar. antiga fidúcia com amigo, essa daí, o sistema brasileiro tem alguma... tipificou algum negócio jurídico desse tipo? Não, por isso que eles são atípicos. Porque todas as vezes que eu tipifico, ele deixa de ser fiduciário na essência. Porque vamos imaginar a alienação fiduciária do apartamento que eu fiz com o Bradesco. Qual é a chance do Bradesco trair minha confiança? Zero. Está registrado na matrícula. Eu pago a última parcela, a propriedade se resolve em meu favor. Se eu quiser vender para o Fábio Gaspar, eu não consigo porque não é meu. Se o Bradesco quiser transferir para o Matheus enquanto eu for adimplente, não consegue. Então, não há fidúcia alguma. O que há é uma reminiscência de um negócio chamado fiduciário. Mas não há negócio fiduciário nenhum. Vou te fazer uma nota. Claro, fica à vontade. Um projeto de lei que está começando a tramitar para que se discipline a fidúcia com amigo. Basicamente, as questões dos negócios em confiança. Hoje não temos nenhum deles tipificado, salvo para fidúcia com creditor. Agora, vale a pena no sistema brasileiro ter uma regra geral da fidúcia com amigo? Eu acho que... Você sabe qual é o objetivo disso, em última análise, né? Permitir o trust. Em última análise, é viabilizar o trust, né? Você vai ver, é a última parte do meu slide aqui. É a última parte do meu slide. Eu gosto de regulamentação legal, né? Eu gosto, e principalmente quando fica na mão dos civilistas. Porque sabem fazer leis, em regra. Né? Pelo menos sabem criar, ou criar não, que quem cria é o homem comum, já disse isso. Sabe colocar em linguagem jurídica as criações geniais do homem comum. A verdade é essa. Agora, eu tenho receio que a criação de um modelo de negócio fiduciário diminua as potencialidades dele e leve, por exemplo, o aplicador a qualificar todo negócio que não se enquadrar naquele modelo como ilícito. Então, esse é meu grande receio com relação à normatização dos negócios fiduciários. Mas nós vamos chegar nisso aqui já já. Então, eu não sei, eu poderia ter escolhido outro nome. Atípicos e típicos foi o nome que eu alcancei aqui, tudo bem? Então, o que eu quero que retenham? Esses atípicos são aqueles essencialmente fiduciários, em que o elemento confiança está à base do negócio jurídico. Os típicos não têm nada de fiduciários, perfeito? São só fiduciários por origem remota. Muito bem. Aqui vem algumas relações que nós precisamos cuidar. Negócio jurídico indireto, negócio jurídico simulado, negócio jurídico em fraude à lei. E aqui que é o grande ponto. Qual que é a diferença entre negócio jurídico indireto e negócio jurídico fiduciário? Outro dia eu li um livro e o autor passava páginas e páginas tentando diferenciar. E não vai conseguir nunca, porque é como tentar diferenciar uma vaca de um mamífero. É impossível, não é? O negócio jurídico indireto é gênero que tem como espécie o negócio fiduciário. Perfeito? Se você tivesse lido um catedrático da USP já falecido, que tinha dito isso há 60 anos, você só podia ler uma página dele, não precisava ler livro de quem perde tempo fazendo coisas inúteis. Otto Souza Lima. Para quem não conhece, é uma obra essencial nessa questão, simulação, negócio indireto e negócio fiduciário, tá? Otto Souza Lima, catedrático da Faculdade de Direito lá do São Francisco. Está na minha bibliografia. Muito bem. O que acontece? O negócio indireto caracteriza-se pelo fato de eu utilizar um negócio jurídico para outra finalidade que não a sua finalidade típica. E isso ocorre no negócio fiduciário. Perfeito? Então, é só essa questão, não tem nenhum tipo de problema. Com relação ao negócio jurídico simulado, a diferença é bastante evidente. No negócio jurídico simulado, eu tenho uma aparência de negócio jurídico. Eu tenho uma discordância entre vontade querida e vontade manifestada.
Perfeito? Já no negócio fiduciário, eu tenho um negócio real. As partes querem aquele efeito típico e o ampliam. Então Eu posso fazer uma nota sobre a simulação? claro. Na simulação, há uma diferença entre a vontade querida e a vontade declarada, ou eu declaro que eu quero quando, na verdade, eu não quero? Porque quando eu falo que eu errei por uma falsa percepção da realidade, há uma discrepância entre a vontade querida e a declarada. Quando eu sou enganado no dolo, há uma discrepância entre a vontade querida e a declarada. Quando eu sou vítima de violência na coação, há uma discrepância entre a querida e a declarada. Na simulação, você não acha que não há discrepância? Eu declaro que eu quero, mas quando na verdade eu não o quero. Porque eu digo assim, eu quero casar com você porque eu quero obter o green card. Na verdade, eu não quero casar, mas eu quero o casamento para o green card. Eu não sei se nos vícios sociais, como a fraude contra credores e a simulação, há uma discrepância. Eu só queria fazer essa nota para você refletir se eu estou equivocado. Na verdade, não, porque o conceito que a gente pode aplicar de simulação é discordância intencional, consciente entre o que se declara querer e o que se quer realmente. Isso aqui é a base. E aí, nós chegamos no negócio jurídico em fraude à lei. A fraude à lei talvez seja um dos vícios mais difíceis que nós temos para contemplar, né? Talvez seja um dos mais difíceis, porque o que é a fraude à lei? Né? É fraudar o espírito de uma norma cogente. E aí nós temos um problema radical. Quando que eu estou diante de fraude à lei? Quando eu alcanço um resultado por meio de um negócio lícito, ainda que aquele resultado não seja querido por outras normas, será que eu tenho sempre fraude à lei? Então, olha o exemplo que o professor Simão deu. Não é? Por que eu não enquadraria o exemplo do professor Simão como simulação? Porque existe o casamento. Quando eu caso com alguém para obter o green card, eu caso com alguém para atingir uma finalidade. É diferente se eu disser para o Tiago, vamos simular uma compra e venda, mas na verdade eu te entrego a coisa e você não me paga o preço. Ou, Matheus, eu estou me separando da minha mulher, permita-me que eu confesse dívidas para você, pague essas dívidas e depois você me devolve. A confissão é absolutamente falsa, a compra e venda é absolutamente falsa. No caso da compra e venda, há subjacente a ela uma doação, que pode ser válida ou inválida, a depender do caso concreto. Então, a diferença da simulação é que eu não pratico o negócio jurídico simulado. Ele serve apenas para esconder, eventualmente, o verdadeiramente querido. Na fraude à lei, não. Eu realmente pratico o ato. Então, eu pergunto, vamos imaginar que eu me apaixone perdidamente por uma moça e ela se apaixona perdidamente pela possibilidade de conseguir a cidadania brasileira, que não é lá grandes coisas, mas tudo bem. E aí, eu me caso porque eu me apaixono, e ela se casa porque ela quer essa vantagem. Há alguma ilicitude nisso? Talvez ela deva ser interditada. Talvez. Não há ilicitude porque não há um motivo comum determinante ilícito. E aí eu vou provocar vocês aqui. Será que é ilícito querer que alguém obtenha o green card? Ou será que é ilícito querer que alguém obtenha a cidadania? E eu já começo com um caso que foi julgado pelo TCU, e eu achei muito interessante. O que aconteceu? Um velho lá, funcionário público, não sei se era desembargador, que diabo que era, mas tinha uma boa aposentadoria, e assim, faltando 6 meses para ele morrer, ele casou com a sobrinha. Chegou no TCU, o TCU cancelou aquilo. Agora, vamos pensar juntos. O que seria... Vamos imaginar que haja um vício nesse negócio. Que vício que nós teríamos aqui? O único enquadramento possível, para mim, é fraude à lei imperativa ou motivo comum determinante ilícito. Agora, querer aposentadoria não é ilícito. Por isso não é um resultado ilícito. Por isso que eu enquadraria na fraude à lei.
E aí, para que nós cheguemos à fraude à lei, olha o exercício que nós temos que fazer. Qual que é a ratio das normas de aposentadoria? Olha como é difícil isso. Porque se nós formos analisar, vamos esquecer a imoralidade do ato, vamos esquecer que as pessoas passam fome no Brasil, vamos fingir que nós somos burocratas e vamos aplicar o direito cegamente. Qual é a ilicitude de um senhor casar com uma moça jovem? Para que ela obtenha a pensão. A lei permite que a esposa de servidores públicos velhinhos tenha aposentadoria. Ele quis que a sobrinha tivesse aposentadoria, casou com a sobrinha. Qual que é a ilicitude disso? Faço essa provocação a vocês. Olha como... Ele casa, não mora junto, cada um vai para o seu canto, não há casamento de fato, só há de direito para fraudar o fisco, para onerar o erário, e tudo bem? Eu não entendi a sua lógica. Não é que é tudo, não isso é para tudo mim bem. É tudo péssimo. Isso para mim, você chamando de simulação, ou de whatever, ou de Sbrubbles, isso tem que ser anulado porque está lesando o erário. O erário diz cônjuge. Se você não é cônjuge, senão no papel, é uma coisa que tecnicamente é fraude. Se é fraude, você quer chamar do quê? De simulação do que você quer chamar? Sim. Anula, pronto, joga fora. Eu chamo... Aliás, Bunazar, você que é muito chique, velho, que se aposenta, TCU, no INSS é todo dia, chama casamento previdenciário. O que tem de casamento previdenciário com enfermeira, com doméstica, com sobrinha, com amiga, com vizinha? Você fala para o cara assim, me dá aí, fala para a mocinha, me dá 500 pau que eu caso com você para você ser minha herdeira na Previdência. Tá lesando o fisco, aliás, tá lesando o Estado, né? Que é a viúva. Não entendi. Afinal, é nula ou não é nula essa porcaria? É claro que é. Então tá evidente bom. que é. Menos mal, Bunazar. Agora, o problema é... Professor Bunazar ensinando a lesar o Estado brasileiro com casamento fraudulento. De forma alguma. Que tem. Se quer deixar o velhinho, quer deixar para enfermeira. Pelo amor de Deus, eu até assustei, Bunazar. Eu estou pouco idoso e o raciocínio parou no meio. Então você faz o raciocínio linear para eu entender o que você quer dizer com as suas interjeições. Vamos lá. Então, espera aí. Preste atenção. Esse negócio, esse casamento é simulado? Obviamente que não é simulado. Eles casaram. Houve um casamento. Ninguém casa de maneira simulada. Ou casa ou não casa. Ou existe casamento, ou não existe casamento. Simples assim. O que pode eventualmente ser simulado é uma união estável, etc. O casamento não. É algo formal e de direito. A pergunta é: o que faz com que nós enquadremos isso como fraude à lei? É esse que é o grande problema. O nosso senso, me permitam usar essa expressão, de justiça, diz, isso é um absurdo, anula. Eu não tenho dúvida que o judiciário tende a manter essa decisão do TCU. Mas por quê? Qual é a fraude à lei? Que lei foi fraudada? E aí eu estou dizendo, a dificuldade que nós temos de enquadramento dogmático da fraude à lei é termos de sempre se indicar uma ratio legis, que por definição é abstrata. É esse que é o ponto. Então, a fraude à lei, eu vou chamar aqui de uma cláusula geral de invalidade dos negócios jurídicos. Porque ela é praticamente isso. Ela permite que nós avaliemos a validade ou invalidade de negócios jurídicos por critérios que não são os de taxatividade. Quando nós dizemos que não há nulidade sem texto, direto ou indireto, isso não é propriamente verdade. Nós temos uma abstração muito grande na ideia de fraude à lei. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos negócios fiduciários, ou, melhor dizendo, negócios indiretos, são questionados por serem fraude à lei. E aí eu retorno à pergunta. Será que nós temos um critério seguro para enquadrar algo como fraude à lei? E a resposta que eu dou provisória é não temos. É esse que é o grande ponto. Então, por enquanto, ficaram claras as distinções? Muito bem.
vem aqui agora o ponto final que eu quero trabalhar com vocês para que a gente possa realmente alcançar as potencialidades do negócio fiduciário. Olha aqui, Zé. Potencialidades. Admissão do trust no Brasil. Vamos de maneira muito direta, e eu sei que o que eu vou falar é certamente abstrato, superficial, porque eu estou adstrito a um reducionismo pelo tempo que tenho aqui, não é? Então, o que é o trust latíssimo sensu? Alguém chamado settler tem bens e entrega para uma pessoa chamada trustee. Esse trustee é o gestor desses bens e vai administrá-los em favor de alguém chamado beneficiário. O beneficiário pode até ser o próprio settler, não há nenhum problema. Normalmente, o que as pessoas fazem? Formam esses trusts nos Estados Unidos, o sujeito cria um patrimônio gigantesco fora, atribui a um trustee a prerrogativa de administrar, gerir e pagar os herdeiros daquele sujeito nos termos em que ele predeterminou. Nos termos em que ele predeterminou. Então, qual que é o problema disso? No Brasil, nós esbarramos em algumas regras importantes. Quais delas? Primeiro, que não existe contrato de herança de pessoa viva. Se eu fizer um contrato estabelecendo disposições para a hipótese de morte, eu posso esbarrar no 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então já temos aí um primeiro empecilho que é o contrato de herança de pessoa viva, a proibição. Um segundo problema que nós temos e que dificulta a admissão desse tipo de planejamento. A legítima, a necessidade de nós respeitarmos a legítima. Agora, esses dois travões, digamos assim, não existem, por exemplo, em alguns estados, ou talvez em todos os estados dos Estados Unidos. Então, o sujeito constitui patrimônio fora, os juízes brasileiros estão legalmente proibidos de partilhar bens que estão no exterior, e o sujeito faz com os bens dele aquilo que ele bem entende. Então, um caso que eu vi recente, o sujeito tem lá 1 bilhão num trust e tem aqui 100 milhões, por exemplo. E ele diz, olha, como é que eu quero distribuir isso? Eu quero que 90% desse 1 bilhão fique para fulaninha e o resto fica para minha herdeira necessária e tal. Pergunto, como é que se impede isso no Brasil? Quando muito, o juiz, tentando dobrar o texto legal, o tabelião também não pode, claro. Eu vou chamar de autoridades brasileiras, não podem partilhar patrimônio exterior. Poderia, de uma certa maneira, querer compensar o patrimônio que está no Brasil com o patrimônio que está no exterior. Agora, vamos combinar que isso é partilha? Se eu compenso o que está aqui, eu estou partilhando. E isso pode esbarrar nessa norma de ordem pública. Então, qual que é o grande problema do trust no Brasil? Será que ele é admitido? Eu não vejo nenhum problema. Não há nenhuma ilegalidade no trust no Brasil. Desde que ele não cometa, e desculpe o paradoxo, ilegalidades. Se eu tiver disposição de herança de pessoa viva, se eu tiver violações à legítima, eu não posso pensar em trust. Ah, Bunazar, mas eu posso fazer um trust que seja... E eu acho engraçado como as pessoas ignoram o direito brasileiro. Né? Eu posso fazer um trust que seja
para a administração. Eu quero entregar os bens para que alguém administre para mim. E aí é um negócio fundamentalmente fiduciário. E a pessoa vai me pagar uma renda. Bom, nós temos algo chamado construção de renda. Nós temos a construção de renda. E a construção de renda é um negócio jurídico que tem potencialidades gigantescas de planejamento sucessório legal e legítimo e que acaba por ser ignorado. As pessoas mal abordam a construção de renda. E a construção de renda pode perfeitamente servir de base para um negócio jurídico fiduciário do tipo trust. Como? Se nós ampliarmos a finalidade típica do negócio de construção de renda. Então, eu entendo que a relação fundamental entre negócio jurídico fiduciário e propriedade fiduciária ainda é algo que merece um estudo atento, porque, de fato, não foram encerradas ainda todas as suas potencialidades. Aliás, nós estamos longe disso, né? Fala, João. Bom dia, Buna, tudo bem? Bom dia a todos. Quando eu tive a oportunidade de estudar esse tema, e pensando um pouco na viabilidade do trust, eu encontrei todos esses desafios de legalidade que nós poderíamos ter numa aplicação prática, né, comparando com aquela dos Estados Unidos, e eu concordei, eu cheguei à mesma conclusão. O ponto que me chamou a atenção, entretanto, é que o desenvolvimento dogmático disso na realidade brasileira seria pela figura, por exemplo, do negócio fiduciário em sentido estrito, né? Porque o nosso direito real de propriedade funciona de um jeito muito diferente do direito real de propriedade anglo-saxão, né? E, em razão disso, eu queria só perguntar isso para você, porque a diferença, eu acho, fundamental do ponto de vista de eficácia seria atribuir a permitir a possibilidade de abuso, né? Que o pessoal que estuda negócio judiciário costuma dizer dessa maneira, né? O nosso trust, o trust brasileiro, digamos assim, ele caminharia dentro dessa perspectiva do negócio fiduciário em sentido estrito e permitiria que o trustee, né? O fiduciário, melhor dizendo, pudesse alienar, pudesse fazer qualquer coisa com o imóvel, como você disse no começo da aula, né? Então, eu só queria confirmar isso com você, falar, olha, o trust de fato é possível no Brasil, só que ele caminharia sobre essa figura e teria até uma eficácia gigantesca em favor do fiduciário. Perfeito, João, é exatamente isso. Quando a gente pensa, e o Gustavo aqui, que é um romanista, talvez pode me corrigir, quando eu violava um negócio fiduciário, não é, eu tinha uma ação de tipo obrigacional, ou seja, eu não podia buscar o bem das mãos de terceiro, é verdade, igualzinho hoje, só que essa ação vinha encostada com a infâmia. O sujeito era taxado por infame, e isso gerava uma consequência erga omnes, né? O sujeito falou, tudo bem, eu não tomo bem, mas você tem um carimbaço aí de infame, isso aqui não existe no Brasil. Não existe mais a infâmia, infelizmente, né? Os infames continuam existindo. Então, o que acontece é, posso ter o trust? Posso. Qual que é a proteção que eu tenho? Nenhum. Que proteção que nós temos contra a traição de um amigo? Nenhuma. É essa a grande questão. O que nós não podemos fazer é como alguns juristas tentam fazer, que é enfiar no Brasil a forceps modelos norte-americanos. Infelizmente não há. Eu não consigo. E aí existem posicionamentos que, com todo respeito, né? Os direitos reais não são em rol taxativo, não são em números clausos. São. Ponto, são. Mas o juiz Pixinguinha lá do ST, não sei o que lá, disse que não são. São. Você pode dizer à vontade, você não consegue registrar. Tem tribunal que diz que cachorro pode entrar com ação, Tribunal de Justiça. Eu posso dizer para vocês, toda vez que alguém falar mal do STF, eu vou falar, antes vamos discutir se cachorro pode entrar com ação, porque coitado do STF. O STF vai ter que analisar um dia se o cachorro é titular de direito subjetivo de ação. TJ do Paraná, vocês viram.
Não sou eu que estou falando, está publicada. Então, assim, eu acho que os tribunais, de vez em quando, e graças a Deus, minoritariamente, isso não é a regra, não, Claro que não. perdem a chance de fazer um papel de não ridículo. Eles gostam de exercer esse papel. É minoritário, mas existe. É um desembargador ridículo. Tem que ser dito isso. É um desembargador ridículo. É um tribunal que tem uma decisão ridícula. Porque se a gente se omitir de criticar, a gente compactua com a decisão ridícula. E quando o ridículo chegar no STF, mas por que ninguém falou antes? Então eu estou anotando. É um tribunal ridículo, com uma decisão ridícula. Não, tribunal não, né? É uma decisão, né? Não, mas é que está num tribunal, que é o Tribunal do Paraná, está lá na marca, não sou eu que estou dizendo. Está em todos os sites jurídicos. É uma decisão ridícula, de um tribunal que fez um papel ridículo. Então, essa coisa de a gente se omitir nas críticas às decisões ruins, as decisões ruins têm que ser criticadas porque enaltecem as boas decisões. Porque quando o tribunal diz que o cachorro não pode entrar com a ação, vem uma notinha de rodapé. Quando diz que pode entrar com a ação, é manchete em todos os jornais. Olha a diferença entre a boa decisão e a má decisão, no caso concreto. E o TJ de São Paulo, com acerto, chamou de loucura. Falou assim, o TJ de São Paulo foi absolutamente... de palhaçada. Não usou esse termo, mas usou um outro aqui. Chegou bem perto de palhaçada. Chegou bem perto. Foi alguma coisa assim. Agora, isso é rodapé do jornal, né? Agora, o cachorro entra com a ação, o TJ do Paraná admite, isso vira manchete. Sabe qual é o problema? Chama deseducação jurídica. Vitor, com a palavra para suas observações. Vitor? Você não abriu o microfone, Vitor. Perdão. Bom dia, professor. Bom dia. Se eu colocar uma indagação, eu também estudei essa matéria para uma disciplina do semestre passado, e eu li o livro do Melvin, que trata bastante da questão. E ele, uma característica que ele trabalha muito é a questão da afetação, do patrimônio de afetação. Ele trata como a principal característica do trust, né? Por quê? Porque no negócio jurídico fiduciário, o bem ele sai da esfera patrimonial, das duas partes. Ele fica ali num cosmos onde ele acaba ganhando uma blindagem. Então, será que isso em relação à falência das partes, à dívida das partes, será que a constituição de renda não teria a dificuldade de não trazer essa proteção que é do trust, que talvez seja o que mais atraia as partes, né, desse patrimônio, ele ser afetado e ficar blindado ao insucesso aí das empresas, das duas partes? E só uma segunda colocação também, uma pergunta: quando você fala em tipificação, que transformaria aí o negócio jurídico em atípico, você diz simplesmente regular na lei ou alçar a uma categoria de direito real? Porque me parece que você ali, para você afastar esse risco, só alçando uma categoria de direito real, mas coloco aqui a indagação também. Perfeito, Vitor. Perfeito. Mas só uma notinha, Vitor, para entender. Se eu faço trust, segundo esse nosso colega, o patrimônio sai da titularidade do instituidor, que é o settler, vamos chamar em português do Brasil, instituidor, e então ele está a salvo de insucessos, é isso que ele quer dizer. E na construção de renda, não. Mas na construção de renda, eu não vou transferir o patrimônio para o beneficiário e a renda vai estar em nome dele, aquele dinheiro congelado, eu não vou também sair do meu nome. Eu não entendi por que não, porque na construção de renda, eu constituo em favor de Vitor. O dinheiro é de Vitor e a renda é de Vitor, sai do nome de Simão. O insucesso de Simão não prejudica a renda de Vitor. Aí eu não entendi, porque no trust também, sai do patrimônio de Simão, vai para o administrador, que é o trustee, e vai ter o beneficiário. Pode ter o próprio Simão, inclusive, que pode estar ficando velho, não sabe mais administrar seu patrimônio e quer ser beneficiário do próprio trust, até certo momento. Eu não entendi qual é a diferença nesse ponto. O problema é o seguinte... Talvez a forma de pensar, desculpa, professor Maurício, é a ideia da alienação fiduciária em garantia. Você aliena o imóvel para o banco, ele sai da minha esfera patrimonial, eu fiduciante, e entra na esfera patrimonial do fiduciário, mas ele é afetado. Ele também não integra ali a esfera patrimonial do fiduciário, ele fica blindado. Ou seja, se o banco for cobrado de uma dívida, ele não pode ser acessado. Se eu, fiduciante, for cobrado de uma dívida, esse imóvel também não pode ser acessado. Então, ele ganha ali uma proteção que é típica do trust. E na construção de renda, o imóvel estando de um lado ou de outro, ou qualquer tipo de bem, ele vai poder ser acessado pelo credor. Mas com relação à alienação fiduciária, eu alieno meu apartamento para o banco. O banco é o titular do apartamento, certo? Certo. Em certo momento, a propriedade fiduciária se resolve.
nas alienações fiduciárias, ou em meu favor quando eu quito, ou em favor do banco quando ele toma. Então, na verdade, é uma provisoriedade. Essa história de que ele está a salvo de tudo e de todos, do credor do devedor, do credor, isso é uma realidade provisória. Porque a Pode durar 30 anos, né? Sim, mas é provisória. E Sim. 30 anos eu posso simplesmente fazer um protesto para guardar o fim da história para saber de quem eu recebo. Então, veja, não me convence essa ideia. Essa ideia não me convence, que a propriedade fiduciária não vai gerar um limbo de titularidade que ninguém vai poder penhorar, nem o credor do Banco Itaú, nem o credor do Simão, devedor do Banco Itaú. Pode ser que provisoriamente não possa. E na construção de renda, eu vou ter exatamente o mesmo efeito. O bem vai sair do Simão instituidor, vai para o Vitor, que tem o direito. Ah, mas daí essa renda é penhorável. Bom, daí nós vamos ter que discutir se tem natureza alimentar ou não, para saber se ela é penhorável ou não. Nós podemos até alimentar. Não é penhorável. Então, alimente-se estrito e alimente-se do amplo. Também não sei se ela é penhorável. Sabe o que eu acho, Buna? Eu acho que você falou uma coisa que é verdade. Deixa eu falar uma coisa sobre a minha opinião no Trust do Brasil, sobre o uso do Trust no Brasil. Antes de você falar, deixa eu só fazer uma nota, aí você arremata, porque senão eu perco... Tá bom, fala, pode falar. Só voltar, obrigado. Vitor, só para você entender bem o que eu estou querendo dizer aqui. É justamente esse o problema, né? A alienação fiduciária, o Trust tem uma razão de ser. Eu preciso de um gestor. A alienação fiduciária é a propriedade com função de garantia. No Trust existe esse limbo mesmo. No Trust existe esse limbo. A propriedade fica protegida contra investidas. No Brasil isso é impossível. Por quê? Porque não existe um regime jurídico desse tipo. O mais próximo que nós temos é, de fato, a construção de renda. Vejam vocês, está cheio de decisão judicial, Vitor, está cheio de decisão judicial penhorando o direito na alienação fiduciária. Está lotado. Não é? E olha que interessante a construção de renda. Eu gosto sempre de dizer, vamos ler os dispositivos legais. 809 do Código Civil. Os bens dados em compensação da renda caem desde a tradição no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Ponto. Então, há uma transmissão da propriedade. 813 agora, artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. De todas as execuções pendentes e futuras. Nós temos um baita de um mecanismo aqui. Ele não é chique, não é trust, né? Não tem settler. Mas está aqui no código, né? Agora, o que não dá é para imaginar que eu vou pegar um modelo americano, trazer para o Brasil e fazer com que o Fábio, com que o Renato, com que o Zé Pedro engulam a imunidade desse bem. Não vão, porque lá existe um regime jurídico que diz: esses bens estão imunes a certas investidas. No Brasil, não. Ou o bem é meu, ou o bem é de outra pessoa. Quando nós estamos falando desses negócios jurídicos fiduciários atípicos. Esse é o grande problema. Então, se nós não tivermos um regime jurídico que imunize esses bens, eles continuarão sem proteção. Não há como, de maneira obrigacional, criar uma imunidade perante terceiros que não está prevista em lei. E muito cuidado com essa questão da ideia de afetação. Por quê? Porque existe um princípio no direito ocidental, romano-germânico, não é? Que é o da unidade do patrimônio. Uma pessoa, um patrimônio. Eu só posso afetar patrimônio quando eu tenho uma disposição legal que me permita a separação patrimonial. Do contrário, eu não tenho separação patrimonial, eu não tenho afetação, é impossível. Como é que eu vou ter afetação por ato de vontade? Eu afeto a minha casa para bons meus credores. Eu combinei com os russos. Afetação é, por excelência, retirar uma parcela dos bens e dar-lhes uma destinação. Quando que a lei admite afetação? Criação de uma fundação. Eu posso afetar uma parte do patrimônio destinando para uma fundação. Eu realmente acho muito interessante o Trust. Vou dar a palavra ao Tartucci, depois ao Giacomo. Para quem não conhece lei brasileira, é muito fácil. Vocês já viram os modelos de Trust que tem na internet? O advogado vem e faz um copy-paste.
Ele, na verdade, hoje, o trust é um grande estímulo dos bancos que querem ser os trustees, os administradores desses fundos, e que eles vendem isso como uma solução. Só que é uma solução jurídica que não tem guarida no sistema brasileiro. E tem isso que o Bunazar falou, esse risco, porque você não consegue, entre aspas, criar um patrimônio destacado como imagina-se que se cria. Quando eu estava na Inglaterra, num curso com o juiz de Pernambuco, que eu fui participar e dei algumas conferências, uma das questões, Bunazar, interessantíssimas, que a gente também estuda pouco aqui no Brasil, diz respeito aos regimes de bens no sistema inglês, no sistema britânico. E no sistema britânico, quando os cônjuges instituem um sistema de comunhão, por exemplo, é um regime de trust, em que um e o outro têm a titularidade e a administração. É muito diferente da nossa situação de condomínio. Quando eu expliquei que o nosso era um condomínio, que eles eram, por comunhão, donos 50-50, os ingleses disseram, isso não faz o menor sentido. É muito melhor um ser dono e o outro ser administrador e ter as vantagens dos frutos, para evitar exatamente riscos de dívidas que os cônjuges venham a adquirir. Então, vejam, a gente fala muito do trust, mas a gente estuda muito pouco o trust. Claro. Vamos lá, Flávio, depois do Giacomo. Por favor, Flávio Tartucci. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizando o Bunazar, dizer que eu discordo de 95% do que ele disse, como é comum, né? Então, brincadeira, Bunazar, só para você ficar arabiado. Bom, eu acho essa história de trust no Brasil uma completa fantasia, né? Uma fantasia total. Primeiro porque, por várias razões, inclusive algumas bem apontadas pelo Bunazar, a Constituição é nula, né? E segundo, né, então nós temos aí uma realidade que as pessoas vendem nulidades absolutas. E segundo, que há uma fantasia porque não há a menor probabilidade, nesse momento, nessa legislatura pelo menos, de passar qualquer projeto de lei regulamentando esse instituto. Nenhuma possibilidade. Eu, Simão, Bunazar, nós já estamos tentando já há 3 anos, antes até de quando o Pacheco era presidente do Senado, mandamos para ele, colocar uma simples alteração do artigo 426 do Código Civil, que ele sequer propôs. Por quê? Porque o argumento é que nós não... Isso já era um argumento antes da pandemia, né? E agora, depois da pandemia, então, que nós precisamos de segurança jurídica, de estabilidade, piorou. Né? Há uma... Oi, Simão. Eu vou falar para eles qual que era a mudança. Era a renúncia, né? Igual Portugal. Pode falar, Simão. Na verdade, a gente tinha, por ideia, permitir alguns parágrafos ao 426 do Código Civil que abrisse legalmente, não em termos de chutômetro, possibilidade de renúncia dos cônjuges à herança de pessoa viva no pacto antinupcial, para acabar com a concorrência para os que quisessem, e não dizer que é possível por interpretação sistêmica. Aliás, era uma coisa muito bonitinha, porque era baseado no sistema português, em que o cônjuge e o companheiro, por contrato de união estável ou por pacto antinupcial, poderiam renunciar. O projeto eram 6 parágrafos e dizia expressamente que só abriria aquela exceção, nenhuma outra, né? Isso. Não conseguimos emplacar nem para começar o debate. É isso. Nem para começar o debate, senhores. Esse debate de trust no Brasil é fantasioso. Tem um projeto de lei, não há a menor possibilidade desse projeto de lei passar agora, nenhuma, nessa legislatura, e acho difícil a próxima também, né, passar uma projeção nesse sentido. E por quê? Porque há uma convicção no Congresso Nacional, e nós percebemos isso, que o direito privado no Brasil, ele funciona, e ele funciona muito bem. Desculpa se alguém aqui pensa de forma contrária, mas não é minha convicção, e acho que também não é do Simão, não é do Bunazar, e não é do Congresso Nacional, né? Então, eu estou fazendo meu último relatório do pós-doc, eu entrei no pós-doc com a ideia de reduzir a legítima, e estou saindo dizendo, não tem que reduzir nada. A pandemia acabou com a tese, matou. Todos os argumentos que existiam, por exemplo, para rever a legítima, a pandemia enfraqueceu, notadamente porque a gente vai precisar de uma segurança jurídica por 5 a 10 anos de estabilidade, no mínimo. Então, essa história de discutir trust, vocês me desculpem, é fantasioso. E vou fazer uma última nota. Existe, hoje, um embate que já foi mencionado aqui entre coisas americanizadas, que geralmente surgem lá nesse governo, e os civilistas. Por isso que eu até brinquei com o Gustavo aqui, mais Roma, menos Estados Unidos, 2 aulas para trás. Nós
somos todos contra, não sei o Simão, né, o Bunazar, mas estou dizendo minha posição, lutaremos contra esse projeto de lei. Somos contra esse projeto de lei de regulamentação do trust, ainda mais nesses tempos de pandemia e de pós-pandemia, que precisamos de segurança jurídica. Então, desculpa desanimar vocês, mas esses debates sobre trust, primeiro, são vendas de nulidades absolutas, e desculpa, de lege ferenda, hoje existe mais fantasia do que realidade. Giacomo, com a palavra. Professor, eu vou tentar conectar um pouquinho duas coisas que foram faladas hoje na aula, uma que é essa última parte sobre o trust, e a segunda é quando o senhor perguntou se teria algum caso tipificado de fidúcia com amico no direito brasileiro. Tá? Eu já vou, para que eu não seja mal interpretado, já vou deixar minha posição clara desde agora, que eu sou fã da propriedade romana. Inclusive, antes do professor Tartucci falar, eu já vinha pensando, aquilo que já vem sido dito na aula ao longo do semestre, né? Mais Roma, menos Estados Unidos. Né? Então, assim, eu sou fã da propriedade romana, eu acho que, de fato, não tem espaço para trust no direito brasileiro, mas, só para jogar lenha na fogueira, será que o fundo de investimento imobiliário, que está regulado na Lei 8668, não funciona como um trust, ou pelo menos como uma hipótese tipificada de fidúcia com amigo, porque lá, e aí que eu vou até ler o artigo da lei, o artigo 6º da lei, diz assim: o patrimônio do fundo será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela instituição administradora em caráter fiduciário. Então, eu tenho um patrimônio que a lei me diz que está no nome da administradora, embora ele seja gerido em benefício dos cotistas, e o artigo 7º coloca todas aquelas outras restrições ali que o Bunazar até falou: não integra o patrimônio, não pode ser penhorado, etc, etc. Então, será que isso aqui não é se não for um trust, uma hipótese excepcional de trust do direito brasileiro, será que não é pelo menos uma fidúcia com um amigo tipificado? Giacomo, excelente. Eu só vou dizer uma coisa. Peraí, Buna, eu vou falar, depois você fala, só que eu já sei o que você vai falar. Só vou falar uma coisa. É uma modalidade de administração de bens por um terceiro, e o elemento fundante é confiança. Desculpe, o elemento fundante não tem nada com confiança, é um gestor profissional. A fidúcia com amigo pressupõe confiança, traição de confiança. É claro que aqui eu vou dar os meus bens para um gestor profissional e vou ter regras desses fundos, o que, aliás, é muito comum. Agora, por que isso não é trust? Por que isso não é trust? Eu acho que falta umbilicalmente a ideia, nesta modalidade, que é própria do trust, que é a autonomia de decisão sucessória ou de transmissão patrimonial que é própria dos trusts. Isso é um fundo que está na propriedade. Você tem cotas daquele fundo, e as suas cotas são partilháveis à luz do regime de bens, casamentos, união estável, à luz da ideia de como chama, de sucessão. Portanto, é um patrimônio dado para uma administração profissional em que eu não vejo o elemento fidúcia como essencial. Sabe o que eu vejo? O elemento competência profissional. Ou seja, quando você analisa para quem você vai constituir esse fundo, você não está olhando a confiança. Aliás, a confiança é típica no que o Bunazar exemplificou. Eu vou entrar numa atividade empresarial de risco. E eu procuro o Bunazar e falo: Bunazar, vou transferir meus bens para você antes de eu começar a empresa. Não tenho dívida, não é fraude. Porque se eu vier a quebrar, eu não quero ter o risco dos meus filhos ficarem sem os bens. Você fica com os meus bens e depois me devolve? Ou devolve aos meus filhos? Isso é confiança, né, Giacomo? Agora, quando você investe num fundo, você investe no fundo porque você confia no fundo, no sentido de confiança, dar o que é meu para terceiro cuidar, ou você está olhando um profissional de investimento? Não sei se é bem a ideia de confiança, sabe? E aí, Giacomo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tendo a achar, se nós fôssemos fazer uma aproximação, que o fundo é mais próximo do trust, não estou dizendo que é igual ou que sequer é bastante parecido, mas ele é mais próximo do trust do que a fidúcia com um amigo. Por quê? Justamente porque faltam todos esses elementos que o professor Simão colocou aí. E a fidúcia com um amigo, claro, tem todo um desenho histórico, etc. Eu estou chamando aqui, grossíssimo modo, daquela em que há um elemento realmente de confiança à base. Sem isso,
nós temos situações tipificadas. É por isso que eu disse, Giacomo, que é quase paradoxal, mas se nós tipificarmos, estabelecermos proteção contra desvios do fiduciário, aquilo deixa de ser um negócio fiduciário propriamente dito. Nesse sentido que eu estou dizendo. Mas muito bacana a comparação do investimento com o trust. Muito bacana. Só um breve comentário, eu acabei não falando antes, mas até adiantando algo que eu ia falar no seminário depois, eu concordo plenamente que realmente o poder do fiduciário está limitado por lei, então não é negócio fiduciário, né, por definição. Até por isso que eu falei se não seria um caso tipificado, talvez da fiducia com um amigo, que obviamente quando tu tipifica deixa de ser negócio fiduciário. Mas um outro comentário daí, acho que é desconhecimento meu mesmo. O trust, ele necessariamente está relacionado à finalidade sucessória. Não, você pode administrar até em seu próprio favor, não é só isso. Mas ele tem não precisa ser não precisa ser só ligado à sucessão, nem só ao casamento, nem só à família. Mas ele tem na sua estrutura a ideia, sabe onde há muito trust? Em favor de cachorro. Porque como o cachorro não é sujeito de direito nem nos Estados Unidos, eu crio um trust em que o beneficiário é o cachorro, mas o titular é o trustee, que eu não posso pôr os bens em nome do cachorro. Então, aí eu vou ter o trust, na minha leitura, é muito ligado à administração de patrimônio por quem sabe administrar, e claro que é um mecanismo importante para planejamento sucessório, mas não é umbilical, não é necessário que seja só para planejamento sucessório. Mas eu acho que é o mais eficiente modo de planejamento sucessório hoje que os países que admitem têm, porque eles cuidam de uma... Mas não se esqueçam que esses países são aqueles que, em regra, não têm sequer legítima. Claro que os Estados Unidos tem cada estado tem a sua regra própria, é um país diferente, mas na Inglaterra, por exemplo, em que não há legítima, ou pelo menos que eu não tenho notícia de legítima, o trust é usado. O trust, no fundo, é uma forma de profissionalizar a administração do patrimônio para, quando eu não quero administrar, ou para planejar minha morte, ou a minha sucessão, ou mesmo se eu for me casar, eu posso ter algum problema no casamento e o trust seria uma forma de blindagem lícita do patrimônio pré-casamento, por exemplo. Tem gente que faz isso. Antes de casar, cria o trust para aquele patrimônio não estar na mão dele quando ele se casa. Já está fora. É essa a ideia também. Fala, Flávio. Não dá para ver mais simples. A humanidade viveu tão simples nos últimos anos, né? Não dá para ver tão mais simples e... Para quê? É isso que eu fico imaginando. Fica parecendo que cada vez mais se criando mecanismos para fraude, para pedalada jurídica, né? Não dá para ver mais simples. Pensar, morreu, vai para o herdeiro, entendeu? Não dá para viver. Deixa eu só fazer uma nota crítica aqui que eu acho importante. Sabe por quê? Porque a gente fica lendo, estudando, etc., né? Quantas vezes a gente não vê pessoas vendendo planejamento sucessório por meio de estrutura empresarial? Para quem não precisa de planejamento sucessório para estrutura empresarial. Né? 10 pessoas que nos consultam, 10 dizem, doutor, eu quero uma holding. Por quê? Porque na internet só se vende holding. Mas o senhor tem patrimônio para holding? Não. O senhor precisa de um testamento. Mas entre nós, meus amigos, isso não é crítica, não. É muito mais fácil fazer uma holding que um contador faz com cópia de contrato social da internet do que um bom testamento prevendo destino dos bens. É muito difícil testar. É muito difícil doar. Vocês acham que a doação é uma coisa óbvia? A doação é complicadíssima quando tem herdeiros necessários, cálculo de legítima, previsão de patrimônio futuro. Então, há uma simplificação e no planejamento sucessório, isso é clássico, porque é o seguinte, gente, quem não sabe fazer nada hoje faz planejamento sucessório. Isso. Sabe, vocês assistiram Saltimbancos? Saltimbancos dizia assim, quando a gata encontra os outros 3 animais, ela diz assim, o que vocês vão fazer? Nós vamos para a cidade, a galinha fala, fazer um conjunto, né? E daí, mas daí se a gata sabe cantar, né? Daí ela fala, cantar me deu um monte de problema, né? E daí o jumento diz, bom, hoje em dia, todo mundo sabe cantar, que é como dizem aqueles que não sabem cantar. Então, hoje, todo mundo sabe fazer planejamento sucessório, como dizem os que não sabem fazer planejamento sucessório. O testamento é extremamente complexo, é extremamente difícil. E os esquemas patrimoniais, você hoje, infelizmente, tem na internet modelos. Você baixa na internet e oferece para o seu cliente. Então, o cliente, depois, quando ele faz o planejamento patrimonial, sucessório por holding, e depois descobre que o problema dele era fazer um simples testamento,
a coisa fica mal. O mundo hoje, infelizmente, e tem a ver com a nossa profissão, ter muito advogado, como todo mundo faz tudo, essas soluções mais fáceis são oferecidas. Ô, Simão, e a quantidade? Simão, E o trust tem um problema, né? Quem oferece trust são pessoas que cobram muito caro para fazer o trust. Então, vale muito a pena oferecer trust para o cliente. Vale muito a pena. É uma coisa muito complicada isso. Porque, normalmente, quem oferece trust não é o Zé Mané, que tem a sua portinha no interior de São Paulo, que faz divórcio e despejo. São os grandes escritórios. E, para eles, é muito vantajoso oferecer o trust. São patrimônio, são remunerações altíssimas. Agora, não tem nenhum problema. Como disse o Bunazar, faz fora do Brasil. Vocês acompanharam, eu dei um parecer, a Giselda deu um parecer, o Zeno deu um parecer, então isso é público, está na internet, não vou dizer nenhuma novidade, o caso do José Safra, que morreu com patrimônio na Suíça. O José Safra no Brasil não tinha nada, zero. O banco inteiro, nada. Ele tinha zero patrimônio no Brasil. E, quer dizer, zero num ambiente de 1 quatrilhão, como dizia o tio Patinhas, é zero que ele tinha, dentro da fortuna dele. E ele fez um trust, lá onde se permite, em favor da mulher e dos filhos. E a discussão depois era se o trust podia ou não ser levantado, ou precisava ser partilhado e inventariado. Era uma discussão parecida com o VGBL, um PGBL, e eu dei parecer, o Zeno deu parecer, a Giselda deu parecer. Eu não tenho nenhum problema com o trust. Faz onde permite. Já que o juiz brasileiro não pode partilhar, não pode, e o cartório brasileiro, o tabelião, não vai partilhar, pode fazer o trust. Faz lá fora. Isso. Não tem nenhum problema. Sigam as regras dos países, sigam o direito internacional e façam os trusts, mas não aqui no Brasil. Ô, Simão, mas eu só ia encerrar com uma questão. Depois, não sei na timeline de vocês, mas na minha, especialmente no Instagram, o que mais chega é advogado vendendo planejamento sucessório e patrocinado, né? Gente dizendo assim, você comigo nunca vai precisar de um processo de inventário. Com esse tipo de afirmação, fuja do processo de inventário, né? E tem advogado que vai pelo interior, de cidade em cidade, vendendo isso. Vendendo planejamento sucessório, vendendo holding, vendendo trust, tem também. O cara vai de cidade em cidade. Então, por exemplo, vai lá no sul de Minas, Andradas, Poços de Caldas, aquela região que se conhece bem, Simão, Poços de Caldas. O cara vai de cidade em cidade, porta a porta, empresa a empresa, vendendo isso. Então, isso é muito sério. Eu e o Bunazar, inclusive, já trabalhamos num caso recente. Minha especialidade, uma das minhas especialidades é pareceres para dizer que isso é nulo, não é fazer o planejamento sucessório, né? Então, é um estelionato, na verdade, que tem acontecido hoje com esse tipo de negócio. Pessoal, deixa eu só recomendar para vocês, antes que eu esqueça, sobre o tema do trust. Provavelmente quem lida com isso já conhece o livro, mas para quem não lida, há esse livro aqui do Barreto Cordeiro, que é tipo dos portugueses, né? Antônio Barreto Menezes Cordeiro, orientador do Marcelão. E Marcelão conhece livro de cor e salteado. E é muito legal. Esse livro é bacana porque ele escreve num sistema que é muito parecido com o nosso. E tem esse outro livro de uma brasileira que escreveu em Portugal, mas sobre o direito no Brasil. Tá certo? Então, vale a pena para quem Como chama a autora do livro? Verônica Scrittore Freire e Almeida. Tá joia. Tá? A coleção Teses da Almedina, certo? Isso, exatamente. Eu acho que não é da coleção Teses, Acho que é da Almedina, mas acho que não é da coleção Teses. Capa vermelha é coleção Teses sempre. Ah, é? Capa vermelha. Não, coleção Manuais Profissionais. Manuais Profissionais, então é outra. E acabei de ver aqui que tem disponível em e-book, se eventualmente alguém quiser comprar. É um livro que é bastante interessante. Bom, eu quero só... Um livro para... Fala, Bonafort. Só agradecer a gentileza, a atenção de todos. Agradecer mais uma vez ao gentilíssimo convite do professor Simão e a possibilidade de vocês de podermos debater aqui. Muito obrigado. Eu acho que o Gustavo quer falar. Prosseguimos aqui, então. Obrigado, professor Simão, mais uma vez. Eu só ia contar uma coisa, obrigado você. A pandemia criou coisas curiosas. A Bruna me pediu um livro da Joana Farrajota e eu fui lá à Almedina, em Lisboa, na Almedina do Saldanha, que é a Almedina das Almedinas, só perde para de Coimbra, e pedi o livro.
e a pandemia agora gerou outro sistema. A coleção Teses não está à venda. Você precisa encomendar para depois de 3 semanas chegar na livraria. Nem a própria Almedina tem na prateleira os livros da própria Almedina. Olha como é que é crise econômica. Bom, Gustavo, com a palavra, para depois eu fazer um encerramentozinho para o café. Pode falar, Gustavo, com a palavra. É uma pequena provocação, porque eu não tenho visto debates nesse sentido ultimamente. O professor Tartucci falou sobre a legítima, e toda essa questão do trust, indiretamente, como foi debatido, envolve complicações com a legítima e com a elaboração de testamentos. Eu não vou dizer para agora, dadas as observações do professor Tartucci, de modificações abruptas na legislação, mas sempre me perguntei por que nunca se debateu no Brasil a sucessão necessária formal como uma solução viável e dentro do sistema romano, de herança romana, para lidarmos com a questão testamentária. Na sucessão necessária formal, em Roma, o testador tinha de fazer 2 coisas se ele fizesse testamento. Ou ele nomeava os herdeiros necessários, ou ele os deserdava sem justificativas. E se ele deserdasse todos os herdeiros sem justificativas, ele poderia gerir o patrimônio do jeito que ele quisesse no testamento. E isso diminui as dificuldades da legítima. Minha pergunta é só, por que eu nunca vi ninguém debatendo isso nesse sentido, sabe? Talvez se no futuro, daqui a 15, 20 anos, se refletir sobre isso, em ordem de modificarmos a legítima, trazendo sucessão necessária formal, não sei, talvez fosse uma saída para facilitar a elaboração de testamentos e a circulação de patrimônio depois da morte. Então, Gustavo, o problema todo é que qualquer solução que passe por testamento não é brasileira. Ela é romana, ela é portuguesa, ela é espanhola. O brasileiro não testa. E eu já disse isso mais de uma vez. Achar que mudando a lei se faz alguém fazer testamento, isso é um equívoco. O povo tem a sua peculiaridade. Eu sou totalmente contrário aos debates de sucessão, quando diz assim, mas se eu fizer testamento, resolve. Então, dê essa aula na Alemanha, que eles testam. No Brasil não testa. E achar que o povo tem que mudar porque a lei prevê o testamento, eu acho que é um desrespeito à cultura jurídica do brasileiro. Eu vou explicar isso de maneira bem simples. O brasileiro não gosta de testar, o brasileiro não testa e não acha que ele é pior ou melhor porque não faz isso. E acho que é muito chato, a gente o tempo inteiro fala assim, devia ter testado. É desrespeito à cultura nacional. E como é um desrespeito à cultura do romano, você lembra que o romano que morresse ab intestato era um sujeito de menor estirpe e qualidade, era um horror morrer sem um testamento. E todos os projetos que mexam com o testamento no Brasil, eu digo que são ficcionais, são para a doutrina se divertir. O professor Zeno dizia, vamos pensar num testamento por vídeo, né? Você vai ao tabelião, tá? Você vai ao tabelião, Gustavo, e abre uma câmera e faz um testamento por vídeo. Desculpe, qual é a diferença de eu falar pro testador? Leia isso daqui e filmar ele lendo o testamento. Você entendeu? Ele resume, entendi. Eu deixei disponível para minha mulher. Então, eu acho, Gustavo, que, sinceramente falando, eu discuti isso muito com o Mário Delgado, tá? Quando 1790 ainda era constitucional. In nihilo tempore, né? Não hoje. Eu acho muita prepotência da doutrina a gente querer enfiar o testamento goela abaixo do brasileiro e ficar mexendo com o testamento o tempo inteiro. É um instrumento plenamente maravilhoso para quem quer, não é próprio do brasileiro. E o brasileiro pode gostar. Se vocês olharem hoje os índices, gente, os índices subiram muito de testamentos públicos. Subiram muito. Mas está muito longe do que faz um português, um espanhol, um francês. Nós estamos a léguas de distância. Eu não acho, Gustavo, que nós somos melhores ou piores de quem tenta. Não há. É respeitar a peculiaridade. Por isso que eu vou te responder a pergunta. Por que não fala-se em mexer em sucessão via testamento? Porque o brasileiro não testa. E vou mais longe. Se vocês olharem hoje os índices de aumento nos testamentos, que são índices substanciais, o Jorge é tabelião, então sabe que o tabelião no Brasil é o elaborador de testamento por excelência, o testamento particular e o testamento cerrado não existem, o público é o único que existe na prática, na realidade do dia a dia. Você, para testar no Brasil, também precisa ter um pouco de patrimônio. Quem tem uma casa vai testar o quê? Deixar disponível para o cônjuge? São testamentos limitados. E eu também disse isso quando o Tartucci e eu escrevemos o livro de sucessões, e eu fiz uma pequena introdução naquela obra já 2000 e muitos, ou seja, 2010,
2002, 2003, 2005, sei lá, eu disse isso. Testar pressupõe ter patrimônio. E o brasileiro médio não tem patrimônio. Ou o brasileiro médio, Gustavo, tem um patrimônio tão amarrado. Imaginemos um sujeito casado com 4 filhos e uma casa. Qual que é a grande liberdade patrimonial que ele tem? Deixar disponível para um dos filhos que ele gosta mais? Ou é muito pouco. Ele tem muito pouca massa de manobra intelectual, entendeu? Agora, o fato é o seguinte, se um dia o brasileiro resolver testar, e a gente olhar assim, a cada 10 sucessões, pelo menos 5 são com testamento, o Zé Pedro disse até, eu vi um caso, nunca viu. Não, e Zé, tem juiz que vê, na vara de família vê. Mas a pergunta é a seguinte, quantos inventários um juiz hoje faz sem testamento? Vamos dizer 100. Com testamento, 3, 4, 5. É um número ínfimo. Ou seja, o aumento atual, meus amigos, de pessoas testando, não impactou a mentalidade do brasileiro, que continua morrendo sem testar. Então, eu, durante muito tempo, ouvi esse argumento, viu, Gustavo? E eu tinha timidez de dizer o que eu estou dizendo. É uma prepotência do jurista querer que o povo teste porque ele mudou a lei e porque o testamento resolve a vida dele. Ou seja, seria mais ou menos você pegar a roupa, que é pequena demais, e enfiar numa pessoa grande para dizer, ó, a roupa resolveu. Mas a roupa é portuguesa, espanhola, francesa, sei lá, se até suíça. Não sei se testam na Suíça, porque a Suíça é tudo meio esquisito. Mas, de qualquer maneira, no Brasil, eu acho realmente muito desprestigiante ao brasileiro falar, por que você não testou? É porque eu não testei, porque meu avô não testou, meu bisavô não testou, meu trisavô não testou, e o testamento não está na cultura jurídica brasileira. E eu também disse isso por quê? Porque a questão mais impactante, e que também no Brasil tem alguma dificuldade de entender isso, é que o Brasil tem 500 anos. É verdade que nós temos aqui a população nativa, os indígenas, desde que o mundo é mundo. Mas num modelo de direito romano, ele chegou com os portugueses, certo? Os índios não tinham um modelo romano. E o modelo do testamento chegou aqui há 500 anos, tudo bem? E o modelo do testamento está na Europa, certo, Gustavo? Há muito mais de 500 anos. Ou seja, quais são os primeiros testamentos que os romanos pensaram? Para não ir nos testamentos que já tinha no direito babilônico, quer dizer, que é anterior ao direito romano. Então, é difícil pegar uma cultura de 5.000 anos, Gustavo, e transpor para uma de 500. Nós temos 500 anos. É difícil enfiar a goela abaixo os institutos jurídicos, mesmo os romanos, que são antigos, consagrados. Bom, dito isto, são 10h30, 15 minutos de intervalo, 10h45 voltamos para os seminários. Quem hoje fará o seminário? Giacomo. Não? E o Giacomo. Obrigado. Quem mais? O Marcelo e o Giacomo, não é isso? É. Tá bom. Correto. Até daqui a pouquinho, então. 15 minutos do nosso café, gente. Até daqui a pouco. Obrigado, Buna, pela aula de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.